Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Diário SA. Hoje o papo é sobre a Hidrovias do Brasil. O ticker é HBSA3, lá na B3. É que a companhia soltou os resultados agora do terceiro trimestre de 2025, sabe? Saiu no dia 10 de novembro. E a gente vai dar uma olhada profunda nesse relatório para entender o que está rolando. Para quem talvez não acompanhe tão de perto, a Hidrovias do Brasil, ela trabalha com logística, né? Focada ali no transporte por rios e hidrovias. E importante, ela está no novo mercado da B3. Isso, na prática, significa que a empresa segue umas regras mais apertadas de transparência, de governança, tipo um selo extra de qualidade na gestão, né? A nossa missão aqui hoje é, sacar quais foram os destaques financeiros e operacionais desse período. A gente vai comparar com o mesmo trimestre do ano passado, o 3T24, que foi bem complicado, né? Bem complicado, sim. Comparar também com o trimestre anterior, o 2T25. E dar aquela olhada no acumulado do ano, os 9 meses de 2025 contra os de 2024. Tudo seguindo as normas IFRS, claro. Ok, então, vamos mergulhar nesses números. E logo de cara, a impressão é de uma melhora bem clara em várias frentes, certo? Exato. O relatório já começa falando isso, né? Manutenção de bons resultados. E a chave para isso parece ser a tal normalização das condições de navegabilidade. Depois de um 2024 muito seco, que, limitou demais as operações, ter os rios com um nível bom de novo fez toda a diferença. Principalmente lá nos corredores norte e sul. E tem um indicador que mostra bem essa melhora, que é a alavancagem financeira, né? Sim, a alavancagem. Que mede ali a dívida líquida contra a capacidade de gerar caixa, o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Esse número caiu para 2,9 vezes. É uma baita redução, né? Se a gente pensar que era 6,6 vezes no terceiro TRI de 2024. Nossa, muita diferença. E também está abaixo dos 4,0 vezes do segundo TRI deste ano. O que isso quer dizer, na prática? Olha, na prática, significa que a empresa está com uma saúde financeira mais forte. Mais robusta. Essa queda na alavancagem vem de dois lados, né? Primeiro, o próprio EBITDA melhorou muito, com a volta dos volumes, da eficiência. Pense no EBITDA como, um termômetro da geração de caixa da operação principal, né? Certo. E segundo, a dívida líquida mesmo, ela também diminuiu. E aí tem um ponto importante, o aumento de capital que a Hidrovias fez lá em maio de 2025. Ah, sim. Esse dinheiro novo ajudou a fortalecer o balanço. E ter uma alavancagem menor dá mais fôlego, né? Mais flexibilidade para investir, para lidar com imprevistos e até, quem sabe, para pagar dividendo lá na frente. Bem colocado. E falando em estratégia, gestão de ativos, o relatório já antecipa um negócio importante que aconteceu logo depois do trimestre fechar, né? A conclusão da venda da operação de navegação costeira. Foi agora em novembro por 715 milhões de reais. E, embora a venda seja do quarto trimestre, o resultado do terceiro já vem tratando essa área como operação descontinuada. Isso muda o jeito da gente olhar os números consolidados, não muda? Com certeza muda. Quando classifica como descontinuada, significa que o resultado dessa operação vem separado lá nas demonstrações, e isso ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo com as operações que a empresa considera o core business dela, né? O foco principal daqui para frente. Que seriam? Os corredores fluviais norte e sul e a operação lá em Santos. A venda da cabotagem parece mesmo um movimento para concentrar esforço e dinheiro nessas áreas aí. Entendido. Então tá, vamos olhar para os resultados consolidados, mas só das operações que continuam, né? Nesse terceiro TRI. O volume total transportado, impressiona. Quase 5,2 milhões de toneladas. É muito volume. Um aumento de 30% sobre o mesmo período do ano passado e 5% acima do trimestre anterior. E no acumulado do ano, já passou de 14 milhões de toneladas. Isso é 14% acima de 2024. E esse crescimento no volume, ele é a base de tudo, né? É o que puxa a receita para cima. Como a gente falou, a normalização dos rios, principalmente lá no sul, foi o grande motor disso tudo, dessa carga maior transportada. E a receita veio junto, claro. A receita operacional líquida, que eles apresentam sem os efeitos de hedging para dar uma visão mais direta da operação, né? Chegou a 711 milhões de reais.
Um salto de 46% em relação ao 3T24 e um crescimento de 3% sobre o 2T25. No acumulado do ano, a receita está quase chegando em 2 bilhões, 32% maior que nos primeiros 9 meses de 2024. E aí, né, entra aquela mágica da alavancagem operacional que a gente fala. Com a receita crescendo forte assim e os custos mais controlados, uma fatia maior dessa receita vira resultado. É o que a gente vê no EBITDA. Exatamente. O EBITDA ajustado recorrente foi de 361 milhões no trimestre. Um número forte. É mais que o dobro dos 169 milhões do 3T24 e 4% acima do 2T25. Se a gente olha o ano todo até agora, o EBITDA ajustado recorrente está em 965 milhões, é um crescimento assim enorme de 65% comparado aos 9 meses de 2024. E a margem EBITDA ajustada recorrente do ano, 49%, 10 pontos percentuais acima do ano passado. É uma melhora de rentabilidade muito, muito forte. E aqui vale a pena a gente entender rapidinho o que é esse tal de EBITDA ajustado recorrente, né? Boa, explica pra gente. O próprio relatório detalha. Ele pega o EBITDA normal, o contábil, e tira alguns efeitos que, assim, ou não refletem o dia a dia mesmo da operação principal, ou não tiveram impacto no caixa naquele momento. Por exemplo, ele exclui o resultado da navegação costeira que está sendo vendida. Tira também o efeito do tal do impairment. Impairment. Que é basicamente uma baixa contábil, né? Reconhecendo que o valor daquela operação vendida nos livros era maior que o valor de venda. E ainda ajusta por efeitos de hedge accounting, que são marcações contábeis de proteção cambial. Por que fazer tudo isso? Para ter uma visão mais limpa do desempenho que deve continuar, sabe? Sem o ruído de evento único ou ajuste que é só contável. É como limpar a lente da câmera para enxergar melhor a performance recorrente do negócio. Faz todo sentido para analisar a tendência, sim. E essa melhora toda na operação chegou lá no resultado final, no lucro. Chegou. O lucro líquido do trimestre foi de 116 milhões de reais. Isso não só reverteu aquele prejuízo de 47 milhões que teve no 3T24. Que foi pesado, né? Foi, mas também representa um crescimento de 44% sobre o lucro do trimestre anterior, o 2T25. E no acumulado do ano, o lucro líquido está em 220 milhões. Uma virada bem grande frente ao prejuízo de 180 milhões lá nos primeiros 9 meses de 2024. Uma virada impressionante mesmo. E a geração de caixa? Acompanhou? Porque, né, lucro contábil é uma coisa, dinheiro entrando é outra. Acompanhou bem, sim. A geração de caixa das operações foi de 414 milhões no trimestre. Compara isso com só 46 milhões no 3T24. Nossa! É uma diferença enorme. No acumulado do ano são 836 milhões, mais que o dobro do que gerou no mesmo período de 2024. Então, amarrando os pontos aqui. Mais volume, receita maior, margem EBITDA subindo, lucro revertendo o prejuízo, caixa entrando forte e tudo isso ajudando a baixar a dívida e a alavancagem. Parece um cenário bem positivo, né? Sem dúvida. Mostra bem a capacidade de recuperação da empresa, né? E a força do modelo de negócios quando as condições externas ajudam. Principalmente a hidrologia. Depois de um 2024 tão difícil, esses números de 2025 indicam, sim, um retorno à normalidade na operação e um fortalecimento financeiro bem relevante. Perfeito. Agora, vamos tentar entender como cada pedacinho desse quebra-cabeça, cada corredor logístico, contribuiu para essa foto geral. Podemos começar pelo corredor norte? Claro. No norte, o volume transportado foi de 2,26 milhões de toneladas, 15% acima do 3T24. A receita foi para 331 milhões, crescendo 33%, e o EBITDA ajustado recorrente ficou em 194 milhões, 36% maior que no ano anterior. A margem EBITDA lá continua altíssima, 59%. O relatório fala de crescimento no transporte de grãos pelo rodoviário direto e também fertilizantes como carga de volta. Que mais dá para tirar daí? Olha, o contexto é sempre bom, né?
Embora o 3T25 tenha tido condições de navegar melhores que o 3T24, que já tinha umas restrições de profundidade nos rios, o tal calado, ainda teve uns desafios. O relatório menciona algumas restrições para receber carga lá na estação de transbordo, a ETC de Miritituba, e a própria questão da sazonalidade da safra. Entendi. E do lado de custo e despesa, o aumento que teve está ligado a mais gente trabalhando e a remuneração variável, o que é esperado quando o resultado melhora e o pessoal é recompensado, né? A margem de 59% é ótima, mas é sempre bom ficar de olho se ela se mantém com variações de volume e custo. Faz sentido. Agora vamos para o sul. E aqui a história muda completamente na comparação com o ano passado, né? Ah, muda muito. É a grande virada. Os números são realmente de recuperação forte. O volume mais que dobrou em relação ao 3T24, saltou de umas 600 mil toneladas para 1,5 milhão de toneladas. Impressionante. O destaque foi minério de ferro. Respondeu por 76% do volume agora, contra 57% em 2024. A receita, claro, acompanhou. 285 milhões, bem acima dos 139 milhões do ano passado. E o EBITDA ajustado recorrente explodiu, de 6 milhões no 3T24 para 154 milhões agora. E a margem EBITDA pulou de quase nada, 4%, para robustos 54%. O que explica essa reviravolta tão drástica assim? A explicação tem nome e sobrenome: Hidrovia Paraná-Paraguai. Em 2024, essa hidrovia sofreu demais com uma seca histórica. Causou restrições de calado severas. Calada profundidade, né? Isso, a profundidade do rio para navegar. Com calado baixo, os comboios de barcaça não podiam carregar tudo. Reduziu muito a capacidade de transporte, especialmente na rota do minério de ferro que sai do Mato Grosso do Sul para exportar lá pelo Uruguai ou Argentina. Em 2025, não. Com o nível do rio normalizado, a capacidade voltou ao normal e aí o volume disparou. Entendi. E além do volume, o mix de carga melhorou. Mais minério de ferro que costuma ter margem boa. Esse efeito positivo foi tão forte que superou até um ventinho contra do câmbio, porque o dólar médio no 3T25 foi um pouco menor que no 3T24. E o ponto-chave aqui é aquela alavancagem operacional que a gente falou antes. Os custos fixos da operação barcaça, terminal, foram diluídos por um volume muito maior. Os custos operacionais totais subiram só 13%, enquanto a receita mais que dobrou. Uau! Isso turbinou a margem e o EBITDA. É um exemplo claro de como a infraestrutura logística, quando opera cheia, pode ser bem rentável. A questão que fica, claro, é a dependência do clima, né? Uma recuperação espetacular, sem dúvida, mas com essa observação importante sobre o clima. Agora, vamos dar uma olhada rápida na navegação costeira, que, como a gente já falou, está sendo vendida, é operação descontinuada. Quais foram os números dela no trimestre? Certo. O volume foi de 892 mil toneladas, caiu um pouquinho, 2%, contra o 3T24. A receita ficou em 60 milhões, 5% menor, mas curiosamente o EBITDA ajustado recorrente subiu 4% para 30 milhões. E claro, a venda fechada em novembro por 715 milhões. Como é que a gente interpreta esses números de uma operação que está de saída? A dinâmica ali foi afetada por umas coisas específicas. Teve efeito da parada para manutenção programada, a docagem do navio HB Tucunaré. Ela acabou no trimestre anterior, mas ainda impactou um pouco a disponibilidade, né? Além disso, o resultado contábil direto foi prejudicado pelos custos dessa docagem e principalmente pelo reconhecimento do tal impairment, aquela baixa contábil que eu falei, ajustando o valor do ativo para o valor de venda. Certo. No entanto, o EBITDA ajustado recorrente, que tira esse impairment e outros itens não recorrentes, ele mostrou uma certa resiliência, até subiu um pouquinho. Isso sugere que, na operação do dia a dia, apesar dos desafios e da queda de volume, a gestão de custos conseguiu manter a rentabilidade recorrente ali antes da venda se concretizar. Clareou o cenário da cabotagem. Para fechar os segmentos, temos Santos. Como foi lá? Santos. Em Santos, o volume foi de 484 mil toneladas, uma quedinha de 3% comparado ao 3T24, mas recuperou 12% em relação ao trimestre anterior, o 2T25.
Já a receita caiu 5% contra o 3T24, para 36 milhões. E o EBITDA ajustado recorrente recuou 12%, ficou em 14 milhões. Volume quase igual ano contra ano, mas receita e EBITDA caindo. O que aconteceu? A chave aí é um mix de produtos. O que foi movimentado? O volume total ficou mais ou menos estável na comparação anual, mas a composição mudou. Teve menos fertilizante passando por lá, que geralmente tem tarifa mais alta para hidrovias, e aumentou a movimentação de sal, que costuma ter tarifa menor. Essa troca no mix, mesmo sem cair muito o volume total, acabou pressionando a receita média por tonelada. E aí, claro, a rentabilidade e o EBITDA sentiu. Ah, entendi. O tipo de produto. Exato. Se a gente olha o acumulado do ano, a história é parecida. O volume total em Santos nos 9 meses até cresceu 13% contra 2024, muito por causa da operação de sal, que começou mais forte lá no fim do segundo tri do ano passado. Mesmo assim, a receita e o EBITDA recorrente do ano acumulado caíram. Isso reforça como o tipo de carga é crucial para a rentabilidade nesse segmento específico de Santos. Entendido. O mix fazendo a diferença em Santos. Além do desempenho por segmento, que outros pontos do relatório você acha que vale a pena destacar? Os investimentos, por exemplo. O CAPEX foram 69 milhões no trimestre, parecido com o 3T24, mas no acumulado do ano já são 277 milhões, um aumento de 24% sobre os 9 meses de 2024. O foco no trimestre foi bastante em manutenção, 64% do total. Mas também teve dinheiro para expansão, os projetos modulares no norte e a docagem na cabotagem, que agora foi vendida. E voltando rapidamente no endividamento, que a gente já falou da melhora na alavancagem, vale reforçar os números absolutos e como eles gerenciaram essa dívida. A dívida líquida fechou setembro em 2,8 bilhões de reais. O relatório detalha aquela reestruturação feita no segundo trimestre. A empresa recomprou parte dos títulos de dívida que tinham lá fora, os bonds que venciam em 2031. Certo. Para isso, ela usou dinheiro de novas debêntures, que são títulos emitidos aqui no Brasil, e essas debêntures tiveram o aval, a garantia da Ultrapar, o que deve ter ajudado a conseguir condições melhores, Provavelmente. E além disso, a empresa usa derivativos para se proteger da variação do dólar, já que uma parte da dívida é na moeda americana. O prazo médio da dívida está em 4,7 anos, o que é considerado relativamente longo, e a posição de caixa no fim do trimestre era boa, quase 1,33 bilhão. Parece que a gestão da dívida foi um foco importante mesmo. A estrutura de capital realmente parece mais equilibrada agora. E para fechar os destaques do relatório, eles fazem uma menção rápida à Agenda de Sustentabilidade, o ESG. Sim, é uma sessão curta, mas que está lá. Eles reafirmam o compromisso com a agenda, falam da atualização do código de ética, de políticas internas importantes como o LGPD, uso de inteligência artificial, política concorrencial. E um destaque prático é terem recebido pelo 4º ano seguido o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, que reconhece a transparência do inventário de emissões de gases de efeito estufa deles. São sinais de atenção a esses temas que vão além do financeiro, e que são cada vez mais cobrados. Com certeza. Então, tentando amarrar tudo isso, qual é a grande foto que fica desse trimestre? O que salta aos olhos para mim é essa recuperação forte, operacional e financeira, tanto no terceiro tri quanto no ano. O grande motor foi, sem dúvida, a volta dos rios ao normal, permitindo volumes muito maiores, principalmente no Corredor Sul, que sofreu horrores em 2024. Além disso, parece que teve uma boa gestão de custos ajudando nas margens. A estrutura de capital está mais saudável, depois da redução da dívida e do aumento de capital, e essa decisão estratégica da venda da navegação costeira para afunilar o foco nos corredores fluviais. Parece fazer sentido. Eu concordo. Acho que isso levanta uma perspectiva interessante sobre a resiliência do negócio. Depois daquele choque do clima em 2024, os resultados de 2025 mostram que, em condições normais, o modelo da Hidrovias
gera resultado robusto, gera caixa, a estrutura de capital está mais equalizada, como você disse, e a venda da cabotagem, ela não só traz caixa, mas simplifica a operação, permite concentrar gestão e investimento onde, teoricamente, eles têm mais vantagem competitiva, mais sinergia. Agora, a forte recuperação do Sul também reforça aquela sensibilidade do negócio ao clima, né? Esse é um fator de risco que continua aí. Excelente ponto para a gente não esquecer. E essa análise toda deixa a gente com algumas perguntas no ar, né? Para quem nos ouve pensar junto. Como exatamente a saída da navegação costeira vai redesenhar os resultados consolidados daqui para frente? Essa recuperação tão forte do Corredor Sul é um novo normal ou a gente ainda vai ver muita volatilidade dependendo das chuvas? Exato. Quais serão os próximos passos da Hidrovias? Vamos ver mais projetos de expansão? Mais foco em eficiência? Uma combinação? E claro, o que esperar do último trimestre de 2025 que vai fechar o ano dessa recuperação toda? Muitas perguntas boas. Muitas questões para a gente acompanhar. E para não perder as próximas análises e discussões aqui no Diário SA, se você ainda não segue o nosso canal, aproveita e clica aí no botão seguir no seu aplicativo de podcast preferido. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.